avaliação dos parâmetros químicos e físico-químicos no processo de produção da cerveja artesanal do tipo Weiss, que foi orientado pelo professor Samuel. Bom, primeiramente, o que é a cerveja artesanal? Bom, as cervejas artesanais, ela vem de um processo mais cuidadoso na sua produção, diferente das cervejas convencionais, que tem por objetivo a sua produção em grande escala. A cerveja artesanal, ela é desenvolvida e focada na sua qualidade e na diferenciação. Além disso, seu processo de produção possui maior lentidão, devido aos produtores respeitarem todo o período de fermentação e maturação da cerveja, sem adição de nenhum produto para acelerar. Agora, alguns dados sobre a indústria cervejeira. O setor cervejeiro ele representa 1,16% do PIB nacional e também gera 2,7 milhões de empregos em toda a sua cadeia produtiva. Tem uma média, também tem uma média de 21 bilhões de impostos arrecadados por ano. E em 2017 teve um faturamento de 107 bilhões de reais. Bom, a Wise Beer, ou a cerveja de trigo, de acordo com o Beer Certification Program, o BJCP, classificou a cerveja de trigo como uma cerveja refrescante, com alta carbonatação, acabamento seco, um sabor macio na boca e um caráter distinto de levedura de banana e cravo. E sua aparência consiste em uma espuma branca e duradoura, com uma cor dourada pálida. O objetivo principal do projeto foi de analisar e avaliar os parâmetros químicos e físico-químicos do processo de produção da Wise Beer, para verificar sua qualidade. Para isso foram utilizados parâmetros como o pH, o teor alcoólico, a cor e a densidade da espuma. Em seguida, os dados foram analisados, comparados com o produto comercial e com o padrão BJCP. Antes da produção, foi necessária a aquisição de alguns ingredientes, que foi o malte de trigo e o Pilsen, e os lúpulos Harley Tauper e Cascade, e uma levedura WB06 em sachê. O início do processo de produção começou com a moagem dos maltes, que foi feito duas metodologias distintas da moagem, que foi utilizando um moedor de rolos e a outra foi utilizando um moedor de discos. E foi moído 1,02 kg de Pilsen e 1,10 kg de malte de trigo. Esse é um processo muito importante porque ele tem como objetivo expor o interior do cereal. Bom, aqui nós temos uma imagem ilustrativa de como é o moedor de rolos e de como é o moedor de discos. Após a moagem, nós demos início ao processo da mosturação, que é a etapa onde ocorre a degradação do amido, das proteínas e outras reações indesejáveis, como a possível oxidação dos lipídios e dos polifenóis. Foram aquecidos 10 litros de água a 48 graus Celsius. Em seguida foi adicionado o malte moído, onde começaram as rampas de temperatura. E cada rampa de temperatura tem como objetivo a ativação de enzimas específicas. E é muito importante respeitar essas rampas para que as enzimas não sejam desnaturadas com a ultrapassagem da temperatura de ativação. A primeira rampa foi em 45 graus, onde a gente deixou o mosto por 15 minutos. A segunda foi em 54 graus, onde a gente ficou por mais 15 minutos. E a última foi em 72 graus, onde ela ficou por 20 minutos. E a gente sempre agitava o mosto quando o fogo estivesse ligado. Quando ele estava desligado, não havia necessidade. Em seguida, começou o processo de recirculação, que tem como objetivo a clarificação do mosto, eliminando as partículas de maior tamanho que deixam o líquido turvo. Para isso, o mosto foi recirculado por 20 minutos com o auxílio de um filtro cilindro ou filtro bazuca e uma bomba de recirculação. Depois da clarificação, o mosto passou por um processo de fervura, e é nesse processo que a esterilização do líquido e os lúpulos são adicionados. Para iniciar essa etapa, o mosto foi transferido para uma panela com 7 litros de água previamente aquecido a 78 graus. E quando o líquido estava fervendo muito, a gente começou uma contagem de 45 minutos. Durante esse aquecimento, os lúpulos foram adicionados. O lúpulo Harley Tauper aos 10 minutos de fervura e aos 40 minutos o lúpulo Cascade. E depois de mais 5 minutos, a gente encerrou o processo de fervura. A próxima etapa foi a de resfriamento, que foi feito com o auxílio de um trocador de calor em forma de serpentina, preenchido com água corrente em temperatura ambiente, que era de aproximadamente uns 22 graus. Assim que o líquido atingiu a temperatura abaixo de 30 graus, ele foi para o fermentador e foi adicionado o sachê WB06. A amostra ficou sendo fermentada por 7 dias, os 2 primeiros a 13 graus e os outros 5 a 18 graus.
E depois disso ela ficou mais 7 dias sendo maturada a aproximadamente 0 graus. Tudo isso dentro do fermentador ainda. E no final o produto foi engarrafado com a adição de um prime, que é uma solução supersaturada de açúcar, e demos um intervalo de mais 7 dias para que ela possa então ser analisada. É bom destacar que em uma das garrafas era colocado um manômetro para medir a pressão interna, que aí aumentava devido à produção de CO2. Em cada produção, a gente analisou a primeira garrafa, a garrafa do meio e a última garrafa. E os dados foram analisados e avaliados em triplicado. A análise de teor alcoólico foi feita através da técnica de ebuliometria com auxílio de uma régua de conversão. Com o ebuliômetro, a gente mediu o ponto de ebulição da água, que foi utilizado na produção da cerveja, para calibrar o equipamento. Em seguida, foi medido o ponto de ebulição de cada abraçagem. E, por fim, elas foram anotadas na régua de conversão, obtendo assim o teor alcoólico. Segundo o BJCP, o teor alcoólico da cerveja Weiss ele deve ter entre 4,3% e 5,6%, o que a gente conseguiu atingir em ambos os produtos. Isso mostra que o papel da levedura no processo de fermentação foi eficaz e que o tanque de fermentação do barril também estava bem vedado. Se algum oxigênio tivesse entrado no balde, o teor de álcool seria prejudicado. A eficiência dessa etapa é crucial, porque o teor de álcool é um dos padrões mais importantes para avaliar a qualidade da cerveja. Na medição do pH, a gente utilizou um pHmetro com soluções tampões de pH 4 e pH 7. Ambos os valores de pH foram em torno de 4, o que é característico dessa cerveja, porque os valores de pH é superior à acidez determinada para o tipo de cerveja, o que pode indicar uma contaminação bacteriana ou baixo desempenho da levedura na bebida, que geralmente ocorre devido ao seu envelhecimento. Na análise da cor, a gente utilizou o método de espectrofotometria ou VFIS, que foi utilizado além de labelia para calcular o SRI da cerveja. Foi calculado através dessa equação aqui e foi comparado com uma escala que vai de 2 a 40, sendo de 2 até 20 considerados as cervejas claras. Dessa forma, o T foi o fator de diluição da cerveja e A foi a absorvância medida em 430 nanômetros. De acordo com o BJCP, o padrão SRM é da cerveja Weiss, ele deve ter entre 2 e 6, que foi o padrão atingido pelas 12 remessas, sendo o primeiro lote classificado como uma cerveja amarela e a segunda classificada como uma cerveja palha. Para avaliar a estabilidade da espuma, foi utilizada uma proveta de 1 litro e uma régua. A gente começou o procedimento despejando a cerveja na proveta até que atingisse uma marca de 20 centímetros. Quando a espuma se estabilizou, a gente iniciou a avaliação. A cada 5 segundos era notada a posição da espuma na marca que apontava na régua, para que posteriormente fosse medido o decaimento da espuma de acordo com o tempo. A espuma das duas amostras apresentou bons resultados, que foram caracterizados pela consistência da espuma, aparência cremosa, pequenas bolhas e longa permanência, o que é característico da cerveja Weiss. Observando no gráfico, que trata-se da altura da espuma ao longo do tempo, é possível ver a semelhança entre os padrões de decaimento da espuma das amostras 1 e da amostra 2 com as espumas comerciais, demonstrando eficiência no processo de carbonatação da espuma. Observando os resultados das análises realizadas, a gente pode concluir que, para os métodos utilizados, o produto final apresentou resultados muito satisfatórios para os parâmetros do estilo Weiss. Além de obter boa aparência, atributos como pH, teor alcoólico e cor, também se mostraram muito próximos dos valores teóricos.